Pessoal, então vamos lá, vamos começando devagarzinho aqui, né? Uma boa noite aí a todos vocês. Sejam mais uma vez aí muito bem-vindos aí à nossa disciplina de desenvolvimento e comportamento humano nas organizações, aqui da Uniswan, né? Uma felicidade muito grande estar aqui toda quinta-feira com vocês. A gente chega aí agora caminhando já para a reta final do curso, né? Entrando já no mês de novembro, aí, o último mês da gente. Então, hoje eu vou iniciar lá a unidade 3 com vocês e vou hoje passar a atividade supervisionada, hein? Então, segura as pontas aí, que hoje a gente vai ver muita coisa interessante. Vou ir começando, tem pouca gente ainda, mas o pessoal me avisou que estão presos em trânsito e tal, mas daqui a pouquinho a turma está chegando, eu tenho que ir começando. Quem não chegar a tempo aí do início da aula, depois assiste a gravação, que eu devo estar mandando amanhã para a turma. Vocês vão ver que a gente tem umas coisas bem interessantes. À medida que vai avançando aí hoje, aí, vocês vão ver que realmente o assunto é legal e a nossa atividade supervisionada que eu estou propondo para vocês, ela é muito legal. Eu sei que tem alguém que já deve ter feito os testes que eu estou trazendo na atividade supervisionada, são testes vocacionais, testes de personalidade, dominância cerebral, teste DISC. De repente, você em alguma outra disciplina já fez. Mas aqui a gente vai fazer uma bateria de testes que vai servir para atividade supervisionada e vai servir para você ver a diferença realmente que um dos assuntos que nós estudamos nessa disciplina, nessa unidade especificamente, comportamento organizacional, é a diversidade. O quanto as pessoas são diferentes. E aí a gente vai entender o porquê que as pessoas pensam diferentes, têm pontos de vista diferentes umas das outras, e talvez seja o principal motivo pela qual a gente vê tanto conflito nas organizações. Né? Cada um pensa de uma forma, cada um pensa de um jeito. Por isso que é tão difícil você administrar uma empresa, comandar uma equipe. Então, quando um está ali divergindo do pensamento do outro, ali, não é porque um está com picuinha com o outro, não, às vezes não é isso. Às vezes é simplesmente pontos de vista diferentes, as pessoas divergem demais, né, umas das outras, porque as pessoas nascem com personalidades diferentes, com dominância cerebral diferente, nós vamos entender isso. Então, eles têm pontos de vista diferentes, e aí os conflitos nas organizações são inevitáveis, não tem jeito. Então, o que você precisa é entender como é que isso funciona, porque quando você entende que existe essa diferença, aí você consegue contornar melhor a coisa. E o principal, você precisa passar para a equipe. Não é só você, como administrador, tem que entender desse assunto. Você tem que passar para toda a equipe, fazer a equipe toda entender, porque aí quando o pessoal da equipe começa a entender melhor um ao outro, começa a entender que o outro, ele não está de picuinha com você, ele tem uma opinião diferente da sua, o pensamento dele é diferente do seu, a cabeça dele é diferente da sua. Então, quando a equipe começa a entender isso, você não quer dizer que você vai eliminar de vez o conflito nas empresas, não, mas reduz. Você consegue reduzir significativamente os conflitos nas organizações. Tá? Então, esse é o assunto da nossa atividade supervisionada. Ó. Unidade 3 aqui, deixa eu começar do zero aqui de novo aqui. Unidade 3, né? Ó, eu mandei hoje lá para vocês, mandei ontem à noite, na verdade, está lá no Classroom também já postada lá. Olha lá, nós vamos ver os conceitos de comportamento organizacional, depois a gente começa a ver percepção e a diversidade nas organizações, exatamente isso que eu acabei de falar aqui. Depois, na próxima aula, a gente entra falando de uns assuntos bacanas demais também, que valores, atitudes, personalidade e as emoções das pessoas. E os assuntos vão ficando bem legais, sabe? Então, ao longo dessa unidade 3 aqui, você vai ver
por que existe tanto conflito, como é que realmente é o comportamento das pessoas nas organizações e o que você precisa fazer para que a empresa realmente funcione direitinho, mesmo contendo tanta diferença entre as pessoas dentro das organizações. Há como você contornar isso, né? Então, gente, olha só. Antes de mais nada, ó, deixa eu até vou abrir meu WhatsApp ali para mandar para vocês o livro, um livro que eu vou usar muito ele aqui, ó, que eu tinha esquecido de mandar, já deveria ter mandado. Que agora, né, a partir dessa unidade 3, eu vou usar muito esse livro aqui, ó. Comportamento Organizacional do Stephen Robbins. Eu tenho ele em PDF também, como eu amo demais vocês. Aí você tinha dado boa noite ali. Boa noite para a Raíssa, né, querida? Olha lá, gente, como eu amo demais vocês, eu consegui também, além do livro do Chiavenato, eu consegui também esse livro do Robbins em PDF. Então, deixa eu só abrir aqui o meu WhatsApp, que se meu computador ajudar, meu WhatsApp vai abrir, que eu já quero mandar logo, senão depois eu falo que vou mandar depois da aula. Eu já estou ali com um monte de alunos ali, meus grupos de TCC. Aqui, ó, tá vendo? Isso é tudo coisa dos meus projetos final, já está tudo precisando de mim. Depois eu termino a aula, eu vou atender, de repente, acabo me esquecendo de mandar o livro. Então, vou mandar aqui para vocês agora o livro do Robbins, porque depois, se você quiser se aprofundar mais no assunto, né, você, de repente, eu faço aquela mesma coisa, né? Cada slide eu coloco aqui, ó, comportamento organizacional. Eu coloco lá a página do livro, de onde eu tirei, né? Aquele assunto. Está só sem a capa, mas é o livro lá original. Completinho. Tá? Acabei de mandar ele aqui para vocês aqui no grupo do WhatsApp. Então, você vê lá no meu slide, tem lá, né, em cada página lá, tá vendo aqui, ó, a introdução, ó, livro do Stephen Robbins, Comportamento Organizacional, página 6. Então, de repente, você leu algum slide, uma hora você foi dar uma estudada melhor no assunto, aí você viu algum slide lá e não entendeu muito bem, ou quer se aprofundar mais, então você pode ir lá no livro, você já vai direto lá na parte do livro onde está aquele assunto lá. Que o livro, né, gente, o autor explica com mais detalhes. Aqui eu não tenho nunca como copiar o livro todo para o slide, não é assim. Eu faço um resumo daquela teoria lá, trago para o slide, eu tento explicar da melhor forma possível aqui para vocês, mas o livro, né, gente, vem com uma explicação mais completa, com exemplos. No final lá dos capítulos tem exercícios, quando não quiser estudar mais o assunto, né? Então, é muito importante você ter o livro lá, você salva ele lá no seu computador, seja lá onde você gosta de salvar suas coisas, que um dia você pode precisar. Pode não precisar agora, mas um dia, quem sabe, você precisa, você tem tanto o livro do Chiavenato quanto do Robbins, eu mandei os dois para vocês em PDF. Vamos começar a ler? Vamos fazer como eu sempre faço, vou dando uma lida. Daí a pouco eu paro, explico alguma coisa, tento dar alguns exemplos, que é um assunto que eu gosto de falar também. Tem exemplos bacanas aí para dar. Olha lá o que o Robbins falou no livro dele, lá no início, introdução do livro dele lá na página 6. Ó. O comportamento organizacional é um campo de estudos que investiga o impacto que indivíduos, grupos e a estrutura têm sobre o comportamento dentro das organizações, com o propósito de utilizar esse conhecimento para melhorar a eficácia organizacional. Exatamente aquilo que eu falei, né, gente? Um dos grandes problemas que as organizações hoje enfrentam é principalmente empresas menores. Eu gosto de falar, às vezes, sempre para vocês explicar, né? Não é que eu tenho algo contra empresas menores, não, tá, gente?
Eu sempre falo, empresas menores, a coisa não funciona assim como deveria. Não é que eu não gosto das empresas, não é assim. Porque é aquilo que eu falo. As grandes empresas, essas multinacionais, você pega essas empresas bacanas do mercado aí, essas multinacionais grandes aí, e de vez em quando cito o nome de algumas aqui, normalmente elas têm um RH muito bem estruturado, com pessoas muito bem preparadas, que têm esses conhecimentos, que estudaram a fundo o RH, e também, então, elas estudaram o comportamento organizacional. Então, essas empresas, elas já estão dentro dessa mentalidade, sabe que isso aqui interfere na eficácia organizacional, o comportamento das pessoas. Já em empresas menores, não, Karine, eu já vi muita empresa grande aí que não tem um RH muito bem. Ó, o que eu já vi, gente, eu presto muita consultoria em empresas menores, né? Eu trabalho mais com empresas menores, porque eu penso assim, essas multinacionais grandes aí, elas estão tão bem estruturadas que quando vão contratar um consultor, tem pessoas mais capacitadas do que eu por aí, e muitas delas às vezes nem contratam, porque elas já têm pessoas muito bem preparadas dentro da sua estrutura. Já empresas menores, não. Eu participei de muitas empresas aí, Karine, que não tinham RH, e eram empresas assim, de médio porte. Não tinha, ela estava querendo, me chamou porque estava querendo estruturar seu RH. A minha empresa, pela quantidade de funcionários, ela tá de meio porte já. Só que ela é multinacional. E o RH é o básico do básico. Não tem desempenho, não tem nada disso. Para fazer um PDD, o gerente está enrolando há meses. Então, a gente vê isso aí. Chego aí, às vezes, empresas de médio porte, empresas que já estão grandinhas já, ué. Sabe? Não tem plano de cargos e salários. A contratação é feita ainda à moda antiga ainda. Aqui, nesse curso, eu não falo muito de recrutamento e seleção, porque tem uma outra matéria que eu falo, né? Aqui eu não entro no assunto de recrutamento. Então, a gente vê lá, nesse curso que eu tenho, que eu falo de recrutamento e seleção, a gente vê que hoje existe toda uma técnica para você recrutar, contratar pessoas e tal. Aí elas estão lá, empresas de médio porte, fazendo recrutamento ainda à moda antiga. Não tem avaliação de desempenho, não tem uma política boa de treinamento e desenvolvimento, ou às vezes quando tem é mal feito. É aqueles exemplos que eu dou aqui. Fazem, mas não fazem como deveriam fazer. E aí, aqui, com relação a esse assunto que a gente está iniciando hoje, não entendem esse comportamento das pessoas, não entendem a diversidade das pessoas. Eles ainda não entenderam esse conceito que a gente vai ver hoje, que a gente vai ver na própria atividade supervisionada nossa hoje, que é muito interessante. A gente vai ver a diversidade, a quantidade de pessoas diferentes. Só um teste que a gente vai ver, que é um teste famosíssimo, chama MBTI, só esse teste ele te mostra que tem 16 tipos de personalidades diferentes entre nós, seres humanos. Olha para você ver. E tem umas personalidades muito diferentes umas das outras. A pessoa enxerga a coisa de um jeito, a outra, do outro lado, enxerga completamente diferente. Uma gosta mais de coisas rotineiras, a outra não gosta de coisas rotineiras. Uma gosta de normas e regras, a outra de lá não gosta de normas e regras. É sempre assim. Tem aquelas pessoas que preferem um trabalho ali mais concentrado no seu computador, enquanto outras não gostam, que gostam de trabalho mais, de mexer mais com o mercado mesmo, ficar fora do escritório. Então, tem gente de todas as formas, com gostos diferentes, com personalidades diferentes. Isso vem, gente, já da personalidade da pessoa, da dominância cerebral dela, que a gente vai ver hoje. Isso gera características diferentes entre as pessoas. E aí, então, imagina, você dentro de uma organização com pessoas diferentes umas das outras. É óbvio que vai começar a ter conflito. E aí, se você não entende que o problema do conflito está nessa diversidade, aí você fica tentando resolver com as ferramentas erradas. E não vai resolver nunca. Aquele conflito vai se estendendo, vai se estendendo, vai se estendendo.
Vou dar alguns exemplos ao longo dessa unidade aí para vocês verem, tá? Então é isso, é um dos, né, o propósito da gente entender isso aqui é entender o comportamento dos indivíduos, o comportamento dos grupos da organização para melhorar a eficácia organizacional, fazer com que as pessoas trabalhem em equipe, trabalhem em conjunto, entendendo a diferença de uma com a outra. Quando você entende, a hora que eu for falar atividade supervisionada, eu vou dar um exemplo de uma empresa que eu passei, que é bem bacana. Eu vou deixar para falar lá. Para facilitar, vamos examinar o assunto por partes. Comportamento organizacional é um campo de estudos. Essa afirmação significa que se trata de uma certa especialidade de um corpo comum de conhecimentos. Mas o que esse campo estuda? O que nós vamos ver aqui no tal do comportamento organizacional? Olha lá, ele estuda 3 determinantes do comportamento das organizações: os indivíduos, os grupos e a estrutura da organização. Nas próximas aulas, não hoje, nas próximas aulas, nós vamos começar a ver também lá a parte da cultura organizacional. Então, a cultura organizacional também influencia também. Então, você tem o comportamento individual das pessoas, o comportamento em grupo das pessoas e ainda a própria estrutura da organização, da cultura da organização, do estilo de liderança, uma série de coisas que influenciam tudo, que se você não entender disso tudo aqui, desses conceitos, você não consegue comandar, e a equipe não trabalha coesa, não trabalha unida, e aí, com certeza, o resultado lá da organização, no final, não vai ser bom, não vai acontecer, né? Olha lá, o comportamento organizacional aplica o conhecimento obtido sobre as pessoas, os grupos e o efeito da estrutura sobre o comportamento, para fazer com que as organizações trabalhem mais eficazmente. Já tínhamos falado. Em uma definição resumida, podemos dizer que o comportamento organizacional se preocupa com o estudo do que as pessoas fazem nas organizações e de como esse comportamento afeta o desempenho das empresas. Então, o livro dá um exemplo aqui, gente, ó, esse exemplo aqui, eu boto aqui, é porque está no livro. Mas, assim, é uma empresa que também que eu acho, que tem um certo respeito por ela, acho bacana, que é a Starbucks, mas eu estou trazendo aqui, não é a minha opinião. E o livro também, né, gente, ele analisa a Starbucks, esse livro é um livro americano. Então, né, ele analisa o desempenho global dessa empresa, mas ele analisa mais lá nos Estados Unidos. Eu estou falando isso, que às vezes algum aluno fala assim, professor, mas eu já tive na Starbucks e minha experiência lá não foi muito boa, não. Eu fui mal atendido. Bom, mas aí, de repente, aquela Starbucks que você foi, e de repente, a Starbucks aqui no Brasil, às vezes, deixa a desejar com relação às Starbucks dos Estados Unidos e Europa para fora, porque ela está no mundo todo, né? Mas o que o autor fala aqui? A rede norte-americana Starbucks compreende como o comportamento organizacional afeta o desempenho de uma organização. A empresa construiu e mantém uma excelente relação com seus funcionários. Então, você pode falar, professor, não é bem assim, teu amigo já trabalhou lá e ele não gostava. Então, tá bom, mas aqui no Brasil, lá, pense sempre que o cara está analisando lá nos Estados Unidos, né? Então, esse cara, esse Stephen Hobbs, ele analisa profundamente essas empresas aí, a análise que ele fez lá, ele trouxe para o livro dele, né? Mantém uma excelente relação com seus funcionários, oferecendo opções de participação acionária, assistência médica odontológica integral para todos, inclusive para os funcionários de meio período, né? Eu acho que toda empresa, gente, ela tem que se preocupar com essas coisas aqui, ó, assistência médica, assistência odontológica, imprescindível hoje. Como é que a gente vive hoje nesse mundo, hoje, sem um plano bom de saúde, sem um plano bom odontológico? Você vai... gente, eu tenho muito problema de dente. A semana passada eu tive que fazer uma cirurgia, um dente, quase não dei conta de dar aula à noite. E, gente, o dinheiro que vai embora com o tratamento odontológico, que é caríssimo. Eu fico pensando, gente, como é que essas pessoas que têm saláriozinhos mais humildes aí, como é que vive hoje? Para começar, o custo de vida nosso no Brasil hoje está uma coisa horrorosa. A gente quase que não está conseguindo se alimentar mais,
E pagar dentista, então? Então, as empresas, elas têm que, né, nessa outra disciplina que eu falei, que eu tenho lá de gestão de RH, eu falo muito também de um negócio muito bacana, um assunto que eu gosto aqui, infelizmente eu não tenho tempo de falar, mas que é remuneração estratégica. Você montar um plano de remuneração estratégica. Então, isso aqui, gente, essas coisas, elas fazem parte de uma remuneração estratégica que isso aqui os funcionários valorizam. Hoje em dia, gente, fala-se muito numa coisa, não sei se vocês já ouviram esse termo, salário emocional. Olha que termo interessante. Eu estava lendo outro dia um artigo lá, vi um cara falando sobre salário emocional. Eu já tinha mais ou menos visto sobre isso, mas fui dar uma lida no negócio lá na matéria do cara. Que coisa interessante, o que essas empresas bacanas hoje pelo mundo afora estão fazendo. Ela, quando vai montar lá o seu plano de cargos e salários, a hora que ela vai nessa parte da política de remuneração da empresa, ela pensa em tudo, além do salário. O salário, gente, é lógico, né? A gente precisa do dinheiro para pagar as contas. Então, o salário ele tem que dar, né, ser o suficiente para o funcionário conseguir pagar suas contas. Mas tem uma série de outras coisas que, às vezes, a empresa não precisa nem gastar tanto, mas que acaba compondo o salário da pessoa de um modo emocional. Mesmo que isso não venha em forma de dinheiro, como, por exemplo, o próprio clima organizacional. Você trabalhar numa empresa onde tem um clima organizacional propício para você exercer a sua função. Lembra, de algum momento da nossa aula, eu falei para vocês do funcionário que tem a síndrome do fantástico? Para quem não viu eu falar isso, tem muita empresa aí, gente, que eu já cansei de ver na minha vida. É aquele cara, síndrome do fantástico, é aquele cara que no domingo à noite, quando ele ouve aquela musiquinha do fantástico, dá uma depressão no camarada, que ele tem que tomar 3 Rivotril para conseguir dormir, de pensar que amanhã, segunda-feira, para ele vai começar mais uma semana de martírio. Isso, gente do céu, eu já vi muito, eu já passei por situações assim. Na hora que chegar domingo à noite, eu falo, meu Deus do céu, mais uma semana naquele inferno. Já passei, saí de empresa, replanejei a minha vida toda, até um dia consegui sair desse inferno maldito, recomecei minha vida de novo em outras empresas. E, gente, eu sei que ninguém pode sair pedindo, eu sempre falo, você não vai nunca sair pedindo demissão da noite para o dia, não toma nenhuma decisão precipitada, não. Mas você, se você estiver numa situação dessa, de estar passando por uma situação de trabalhar num clima que não te faz bem, que você não é feliz naquela empresa, não quer dizer que você tem que chegar lá amanhã e pedir demissão, mas reprograma a sua vida, começa a replanejar a sua vida. Você é o principal responsável pela sua felicidade, não sou eu, não é ninguém mais, é você. Você que tem que buscar, começa a reprogramar, vai fazer novos cursos, refaz o seu currículo, procura amigos seus que possam te ajudar, manda currículo para outras pessoas, peça demissão quando tiver uma outra coisa certa em vista, mas se você não está feliz naquele ambiente de trabalho seu, não caia na bobagem, não, no erro de ficar o resto da vida lá trabalhando. Aí você inteira 65 anos, lá na frente, lá, se aposenta, vai olhar para trás e falar assim, minha Nossa Senhora, eu fiquei 35 anos da minha vida trabalhando num lugar que eu não era feliz. Isso é triste, gente, porque você vai descobrir um dia que o tempo não volta atrás, acabou. Não tem jeito mais de você voltar atrás para refazer isso aí, que acabou, passou sua vida, você ficou sua vida inteira sofrendo. Infelizmente, tem muita gente por aí num clima desse aí, sofrendo lá no emprego lá. Não pode pedir demissão nessa vida difícil que nós estamos vivendo hoje. Pandemia, está todo mundo aí morrendo de medo de perder o emprego. Mas tem empresas se preocupando com isso, então preocupa-se com o clima. Por que eu dei essa volta toda? Estou falando de salário emocional, é aquele clima de trabalho bom, onde a pessoa acorda cedo, cheia de disposição, e vai feliz para o seu trabalho, chega lá, encontra seus colegas de trabalho, é uma família realmente. A pessoa é feliz naquele trabalho, sabe? Mesmo que aqui o salário dela lá não seja o que ela realmente queria,
mas ela não abre mão daquela família que ela está lá trabalhando, aquele clima de trabalho bacana, ela vai lutar para que ela melhore o salário dela lá dentro. Mas ela estando numa empresa que ela sabe que ela tem condições de crescer, então a empresa tem uma política de remuneração, tem uma política de crescimento das pessoas lá dentro, todo um plano de cargos e salários. Então que é outra coisa, imagina você trabalhar numa empresa, que eu já vi muito por aí, que você vê que não tem condições de crescer lá dentro, você vai ficar parado ali pro resto da vida. Já cansei de ver isso, gente. Empresa que eu cheguei aí, com a medida que vai conhecendo pessoas, uma dessas consultorias que eu dei pela minha vida aí, você vai conversando com um funcionário, com outro vai conhecendo a pessoa, aí você começa a ver, você faz o quê? Que eu sou assistente administrativo. Quantos anos você está aqui na empresa? 23 anos. Nossa Senhora da Aparecida. Como é que uma pessoa fica 23 anos na empresa como assistente administrativo, assistente lá, o salário dela lá embaixo, ganhando um pouco mais que um salário. E a empresa não enxerga que tem algum erro nisso aí. Você vai conversar com os diretores, o que tem? Ótimo, ela está aí 23 anos trabalhando comigo, ela gosta. Gente, mas a empresa ela tem que crescer e criando condições para as pessoas crescerem lá dentro. Você não pode deixar a pessoa estagnada lá 23, 25 anos, do mesmo jeito que ela entrou na empresa 25 anos atrás, ué. Sabe? Então, e aí realmente, você vê que a empresa não tem um plano de cargos e salários. Não tem uma política para você crescer lá dentro. Então, eu já vi muita gente sair de empresas por aí afora porque perceberam que ela ia ficar o resto da vida lá de assistente do assistente lá dentro. Então, então, essa questão de você poder enxergar que você tem como crescer lá dentro, a empresa te dá essas condições, existe uma política favorável, porque tem uma política de plano de cargos e salário, de remuneração estratégica, isso compõe o seu salário, faz parte desse salário emocional. Você saber que você realmente vai poder crescer lá dentro. Quando você está fazendo a faculdade, para você crescer, você termina a sua faculdade, começa um MBA, e aí lá dentro da empresa você vai crescendo, lá dentro da empresa vai enxergando que você está concluindo sua faculdade, está começando a fazer um MBA, a própria empresa vai te mostrando os caminhos para você crescer lá dentro e você vai embora, isso te motiva. Gente, é muito bom você se matar de estudar, trabalhar, quando você vê que aquilo ali também está te possibilitando crescimento. Que é a pior coisa que existe, é você se matar de estudar, se matar de trabalhar e ver que não sai do lugar e nem vai sair. Aí você vai sair daquela empresa. Né? Então, o autor aqui deu um exemplo aqui da Starbucks, mas eu tenho vários outros exemplos também bons para dar que a gente vê aqui no Brasil. Quer ver? Eu não gosto de falar nomes, é quando eu vou falar mal da empresa, né? Aí não vou ser antiético, mas quando eu falo bem da empresa, eu falo nomes. É uma empresa que eu nunca trabalhei, mas eu acho bacana, eu gosto de frequentar, que é o Outback. E a gente para analisar, e eu falo bem porque eu tinha uma amiga minha, tenho uma amiga minha, tem muito tempo que eu não a vejo. Mas uma época aí eu tinha muita convivência com ela, muita amiga minha. Ela era gerente lá de um dos Outbacks do Rio de Janeiro. Ela era gerente do Outback, então ela me contava como é que era trabalhar lá, gente. A política da empresa, o treinamento que eles recebiam, as condições que a empresa dava aos funcionários, o clima de trabalho que a própria empresa criava entre os funcionários. E aí eu via ela falar isso e eu frequento, né? Eu percebia isso. Pelo menos, gente, pelo menos nos Outbacks que eu frequento, que eu já frequentei, onde eu cheguei, eu fui muito bem atendido. Uma vez eu estava falando para uma turma e um aluno falou: professor, outro dia eu fui no Outback, aí o atendimento não estava muito bom, não. Eu falei, então, não sei, pode ser esse que você foi, ou pode ser aquele dia que você foi, não sei, porque pelo menos todas as vezes que eu fui,
sabe? Fui muito bem atendido, um clima bacana ali dentro. Você vê que os funcionários estão motivados trabalhando, né? A estrutura ali da organização. E essa amiga minha me contava que ela tinha toda uma política lá dentro, tinham avaliações de desempenho muito bem feitas, que motivava todo mundo, treinamentos motivacionais constantes com os funcionários, treinamento de atendimento ao cliente, sabe? Todas essas políticas de remuneração estratégica, de crescimento dentro da organização, sabe? Então, essa amiga minha era gerente lá, ela falava tão bem da empresa, ela falava assim, gente, ela falava para mim, Deus me livre de um dia, será a maior tragédia da minha vida, um dia eu perder esse emprego que eu consegui lá. Posso nem sonhar, quero me aposentar trabalhando lá. Então, gente, sabe, olha que coisa bacana, né? E não é uma coisa tão difícil da empresa entender. Eu não sei por que muita empresa por aí fora não entendeu isso. Você vê, chega na empresa, o pessoal parece estar lá num clima de velório, parece que morreu alguém dentro da empresa lá. Eu já vi isso, aí chega lá, está estampado na cara do funcionário. Gente, Deus me livre. E a diretoria da empresa não percebe isso, que os funcionários estão lá trabalhando sob pressão, de cara fechada, todo mundo de cara feia, atendendo mal o cliente, porque o problema, o mais prejudicado de tudo nisso aí, quando está esse clima de velório, é a própria empresa, porque o cliente vai ser mal atendido, né? Aí o cliente vai sair da empresa mal atendido, vai falar para Deus e o mundo aí o péssimo atendimento que ele teve lá na sua empresa, lá, ué. Então, quem está perdendo com isso tudo é a própria empresa, né? Então, o que ele fala lá? Funcionários bem treinados e respeitados tratam bem os clientes, ó. Eu acabei de falar aqui, esqueci que tinha esse texto. Cerca de 25 milhões de visitantes em suas lojas toda semana, com cerca de 25 milhões de visitantes em todas as suas lojas toda semana, a Starbucks continua abrindo novas unidades em todo o mundo e aumentando a sua receita em 20% ao ano. Então, gente, por favor, né, para quem chegou depois aí e não viu o início da conversa, volta a falar. Isso aí é o autor pegou esses dados lá nos Estados Unidos, né? Eu falo sempre porque às vezes você um dia foi numa Starbucks aqui no Brasil, aqui no Rio, não gostou do atendimento, teve algum tipo de problema lá. Então, ali o autor está falando de uma experiência que ele teve lá, de uma análise dele lá nos Estados Unidos, né? Então, se a gente vê, gente, eu já fui numa empresa uma vez, eu vou contar uma experiência minha uma vez, que é maravilhosa, eu falo para todo mundo. Olha, que coisa bacana. Eu não lembro agora, era o nome do grupo lá da empresa. O que acontece? Eu dava aula numa outra faculdade, já tem alguns anos, 2013, 2014. Olha que empresa maravilhosa. Era um grupo de empresas. Pessoal, um grupo de empresas, lá nos anos 60, sei lá quando, muitos anos atrás, era uma grande empresa. E naquela época, então entenda a história, lá naquela época, muitos anos atrás, usava-se muita gráfica, né? Rodava material gráfico demais, toda empresa, né? Gastava muito com gráfica. Tinha aqueles jornais internos, era tudo em papel a vida, né? Não tinha ainda essas novas tecnologias que nós temos hoje. Então, tudo que a empresa ia fazer era muito papel que gastava, impressões gráficas. Então, esse grupo de empresas, eram várias empresas pertencentes ao mesmo grupo. O que essa empresa fez como estratégia? Uma estratégia sábia, naquela época lá. Ela, como era um grupo de empresas, ela abriu mais uma empresa que era uma gráfica, porque eles gastavam demais com gráficas externas, né? E aquilo ficava muito caro para a empresa, o custo das impressões gráficas deles era muito elevado. Eles um dia pensaram assim, por que a gente não cria uma gráfica nossa, uma gráfica do nosso grupo, para prestar esse serviço de gráfica para todas as nossas empresas, que aí vai reduzir bastante a nossa despesa com gráficas, e além disso, essa gráfica pode fazer serviços para o mercado também, que é uma receita a mais para a nossa empresa. Então, realmente, inteligente os caras. Criaram uma gráfica grande, maravilhosa,
Era uma empresa separada, que pertencia ao grupo, mas era uma gráfica separada, com CNPJ separado, prestava serviço para o grupo de empresa e fazia serviço para o mercado. E aquela gráfica, naquele momento, né, gente, teve um momento em que a gráfica, gente, ela, nossa, era um negócio altamente, nos anos 70, anos 80, tudo era papel. Não existia computador, não existia internet, não existia essas coisas na nossa vida. Tudo era papel. Então, essa gráfica cresceu demais. Chegou a ter lá 300 funcionários nessa gráfica, que pertencia a esse grupo. Só que, né, a tecnologia chegou, então aquela gráfica que teve o auge dela lá, que ela bombou de vender e atendia todo o mercado do Rio de Janeiro, além do grupo, chegou num momento que veio essas tecnologias, as coisas foram mudando, rede social, é isso, é aquilo, a internet, os gastos com gráfica foram reduzindo, né? Então, todas as gráficas hoje sofreram bastante com a chegada dessas novas tecnologias. E outra coisa, além das tecnologias, tá, hoje ainda, né, uma conscientização acerca do desmatamento, né? Porque o papel, ele é feito da madeira, gasta madeira para fazer o papel. Então, tem essa questão da conscientização, de a gente poder economizar papel, gastar o mínimo de papel possível para reduzir desmatamento. E outra, a gente hoje não tem tanta necessidade de papel, não é e-mail, é o WhatsApp. Você pega um negócio lá, em vez de você tirar cópia em papel para os outros, você escaneia, manda para todo mundo pelo WhatsApp, por e-mail. Então, acabou. Esse negócio de gráfica é um negócio que veio caindo. E aí chegou num certo momento, lá nessa época, em 2013, 2014, não sei exatamente, essa gráfica, essa empresa, aí foi uma outra decisão estratégica dela, que ela pensou o seguinte: nós estamos com 300 funcionários, maquinário, carinho, e hoje em dia acabou esse negócio de gráfica. A receita da gráfica com o mercado caiu, as empresas mesmo não gastavam mais com material gráfico. Então, qual foi a decisão deles? Vamos fechar a gráfica. Vamos fechar essa gráfica. E aí, gente, olha só o nível de preocupação da empresa. Porque aí, gente, quando tomaram a decisão de fechar a gráfica e aquele assunto saiu, né, vazou para a gráfica lá, o pessoal da gráfica começou a ter problema. Teve gente que começou a entrar em depressão, porque o cara já estava trabalhando lá na gráfica há 20, 30 anos. Anos e anos de gráfica, e já estava com uma certa idade, 50 e tantos anos. O que o cara pensou? Meu Deus, acabou minha vida. Eu vou perder o meu emprego que eu gosto tanto, e eu já estou numa idade que eu não vou arrumar mais emprego, estou com 50 e tantos anos. O cara entrou em depressão, começou a entrar em parafuso. Um monte de funcionário. Então, olha a preocupação dessa empresa. Um dia, a faculdade onde eu trabalhava, eu fazia palestras para empresas e tal. Me chamaram lá na faculdade e falaram assim: ô, professor, a gente está precisando de uma pessoa para fazer uma palestra numa empresa aí, o senhor poderia fazer para a gente? Eu falo, claro, né? Eu gostava muito de ajudar, faço sim e tal. Então, beleza, eu posso combinar para o senhor ir lá, então, na sexta-feira de manhã, fazer a palestra? Pode combinar lá, então. Aí eu falei, qual que é o tema, né? Porque para mim poder preparar um tema. Aí a menina da faculdade falou, o tema é empreendedorismo na terceira idade. Aí eu falei, gente, que tema diferente, né? Para que uma empresa está pensando em contratar um consultor, palestrante, para ir lá fazer uma palestra sobre empreendedorismo na terceira idade? Eu achei estranho. Aí eu falei com a menina da faculdade, olha só, você pode me dar o telefone da pessoa do RH lá dessa empresa? Porque eu preciso entender melhor o que ela quer exatamente. Porque senão eu vou lá fazer a palestra, vou falar de uma coisa e de repente não é aquilo que ela quer. Eu preciso entender o porquê que ela está fazendo uma palestra sobre empreendedorismo na terceira idade, que não é muito comum. Tá, eu não sei também não, eu vou te passar o telefone da menina lá do RH. Aí eu liguei para a menina do RH da empresa, né? Ô, fulano, aqui é o professor, eu vou fazer a palestra aí sexta-feira. Professor, tudo bem? Tá, tudo bem. Eu queria entender melhor, fulano, o que você quer exatamente com essa palestra? Porque eu achei o tema, assim, um pouco diferente, né?
Empreendedorismo na terceira idade, o que você quer que eu fale? Aí ela veio me explicar toda essa história. Ó, nós estamos fechando a gráfica, uma decisão estratégica da empresa. Alguns funcionários vão ser reaproveitados nas outras empresas, mas nós não temos como reaproveitar os 300 funcionários. Então, uma boa parte dos funcionários realmente vão ser desligados. Mas aí, e tem muito funcionário que estão entrando já em depressão, porque o cara está pensando que não vai arrumar mais emprego na vida e que a vida dele vai acabar. Então, tem gente que já está em depressão já. Então, eu queria que você viesse falar para eles que eles poderiam, de repente, é um momento especial na vida deles, uma oportunidade que eles estão tendo de mudar a vida deles, porque eles vão ser mandados embora, desligados da empresa, vão receber a indenização toda deles. Tem gente aí que vai ser mandado embora, que tem 30 anos de casa, o cara vai receber quase 100 mil de indenização da rescisão trabalhista. Então, em vez do camarada ter essa depressão que ele está, de pensar que a vida dele acabou, ele tem que entender que ele pode pegar esses 100 mil que ele vai receber de rescisão e montar um negócio para ele. Então, de repente, é a grande oportunidade que ele está tendo na vida, dele virar o patrão, dele abrir o negócio dele, que vai mudar a vida dele, vai deixar de ser empregado aqui para abrir um negócio próprio. Em vez do camarada estar feliz com isso, ele está entrando em depressão. Eu quero que você mostre para ele, fale sobre empreendedorismo, dê exemplos de empresas que eles podem abrir. Aí eu falei, nossa, legal, show, deixa comigo que eu vou preparar uma palestra muito bacana e tal. Aí, gente, eu já amei isso, né? Porque olha a preocupação da empresa. Qualquer outra empresa, gente, ia chegar lá, desligar todo mundo lá, e não está nem um pouco preocupado se o cara está entrando em depressão, se ele vai suicidar, o que ele vai fazer? Se ele vai ficar desempregado o resto da vida. A empresa, até com isso, ela se preocupou de mostrar para os funcionários que eles podem abrir o negócio deles. Olha que bacana. Aí, gente, o melhor de tudo, eu fui lá no dia fazer a palestra, cheguei lá mais cedo, aí a menina do RH, chamou outros funcionários também lá, me chamaram e falaram, professor, antes de você dar a palestra, eu queria te mostrar a empresa, a nossa gráfica. Eu falei, vamos conhecer, né? Gente, que coisa maravilhosa. Foi uma pena que a empresa estava fechando, porque eu queria me candidatar para trabalhar lá. A menina foi andando comigo dentro da gráfica, gigantesca a gráfica, e ela veio me mostrando, ó, ali, ó, é a sala de descompressão. Como assim? É uma salinha cheia de beliches, com uma luzinha escurinha, bem escurinho lá dentro, lá, e tem um sonzinho, uma musiquinha instrumental baixinho, que é para o funcionário relaxar. Qualquer estresse que o funcionário tiver aqui na empresa, teve um estresse com o cliente, uma coisa, o funcionário tem o direito de ir para lá 20 minutos para descansar. Ou às vezes o cara está cansado mesmo do trabalho, está trabalhando demais. Chega um dia que ele está cansado, ele tem direito 20 minutos, ele lá dá uma cochilada, dá uma descansada, tem lá um ambientezinho para ele descansar. Olha que legal. Ela falou, ali na frente é a sala de jogos. Eu falei, sala de jogos? É. Vamos lá para você ver. Cheguei lá cheio de mesa de sinuca, de ping-pong, de um monte de coisa bacana. Ela falou, ó, todo funcionário tem direito, 20 minutos por dia. Tá cansado lá, tá estressado lá, chama um colega, eles vêm para cá, joga um pouquinho de ping-pong, joga um pouquinho de sinuca, descontrai, tem mesa de jogar baralho. Tem direito 20 minutos todo por dia. Todo funcionário tem. Ali, ó, professor, é a nossa enfermaria. Falou, enfermaria, tem 2 enfermeiras. Funcionário aqui, o cara deu um espirro lá, já tem as 2 enfermeiras para cuidar do funcionário. Foi me mostrando um tanto de coisa bacana. Falei, gente do céu, salas de informática. Ali é a nossa sala de informática. Falei, como assim sala de informática? Cheguei lá, um monte de computadores com internet. Para o funcionário quiser, podia lá, 20 minutos por dia, pesquisar coisa na internet. Estava lá à disposição para ele. Lá na frente, biblioteca. Então, biblioteca. Ele falou, biblioteca? Funcionário também quiser, está cansado, ele tem direito, 20 minutinhos de ir lá, pegar um livro, ele pode pegar livro, levar para casa, pode ficar ali no canto lendo, tem mesas para ele ler. Eu falei, meu Deus do céu, não acredito que tem uma empresa desse jeito, eu já tinha visto coisa boa, mas desse jeito. E outra coisa, o melhor, o mais bacana que eu falei no início, a própria preocupação da empresa
no momento de desligar seus funcionários. Ela ficou preocupada com o bem-estar do funcionário até no momento do desligamento. E quis mostrar para eles que eles estavam começando uma vida nova, que eles iam ter condições de continuar a vida deles até de uma forma melhor, abrindo a própria empresa. Então, eu fiz uma palestra maravilhosa lá. Gente, teve gente que chorou. Tinha um funcionário que depois veio falar comigo, falou, nossa, professor, o senhor salvou minha vida. Porque eu sou um daqueles caras que estava entrando em depressão. Eu já estou em depressão, porque eu estava aqui já pensando o que eu vou fazer da minha vida. Eu tenho 58 anos. Eu não vou mais arrumar emprego e ainda não me aposentei. E eu tenho uma rescisão realmente boa para receber. O senhor foi dando as ideias ali, já foi vindo um monte de ideias na minha cabeça. Eu já vou falar com a minha mulher para a gente abrir uma empresa para nós. E acabou a minha depressão. Então, olha que coisa bacana, a preocupação da empresa com o bem-estar do funcionário. Agora, quantas empresas hoje se preocupam com isso? Né? Poucas, infelizmente. Tem empresas assim, mas é difícil de você achar. Mas, afinal, então, professor, o que é comportamento organizacional? Ele pode ser visto como um conjunto de comportamentos e atitudes praticadas pelas pessoas que compõem a empresa, tanto funcionários quanto seus diretores, e o impacto que tais condutas e costumes têm sobre o andamento e desenvolvimento da organização. Dessa maneira, o comportamento organizacional influencia todo o clima da corporação e pauta quais as visões e impressões que as pessoas ligadas a ela possuem desse local de trabalho em questão. Olha que legal, professor. Muito bacana. Olha lá, ó, completando aqui, né? Entender o comportamento organizacional é fundamental na dinâmica de manutenção e melhoria dos processos de gestão de pessoas, pois baliza o trabalho dos líderes e confere a estes a possibilidade de prever e, especialmente, evitar problemas individuais ou coletivos entre os colaboradores. Né? Aquilo que eu falei lá no início, lá, né? A gente entendendo essas questões dos comportamentos organizacionais, a diversidade, a gente vai ver na próxima aula, hoje não vai dar tempo de eu falar tudo, que eu quero já falar algo sobre atividade supervisionada. Além, né, gente, das diferenças de personalidade, tem as diferenças de gerações, que eu mandei um vídeo para vocês, mas hoje não vai dar tempo de eu falar do assunto geração XYZ. Você tem as diferenças de gerações ainda. Pessoas que estão lá na casa dos 50, 60 anos, têm uma mentalidade completamente diferente de uma pessoa que chegou agora no mercado de trabalho de 18, 20 e poucos anos, que nasceu num mundo completamente diferente daquele cara de 50, 60 anos. Que o cara lá, que é o chamado Baby Boomer, nasceu lá nos anos 50, por aí, nem computador existia, nem internet existia. Nasceu num mundo bem diferente, que hoje as pessoas já nascem mexendo no smartphone, no celular. Né? Então, você tem as diferenças de personalidade, diferenças de gerações, e aí é o conflito que isso gera dentro da empresa. Então, quando você entende isso, ó lá, tá vendo? Ó, baliza o trabalho dos líderes e confere a eles possibilidade de prever e, especialmente, evitar problemas individuais ou coletivos entre os colaboradores, bem como estruturar métodos de lideranças e estratégias de gestão efetivas para o alcance de metas e os resultados desejados. Então, tem empresa por aí que não bate suas metas nunca, não alcança os resultados de tanto conflito interno que tem, e o pessoal lá de cima, os líderes, os gestores, não conseguem resolver os problemas. E é porque não entendem como é que funciona a cabeça das pessoas. Fica só achando que o grupo está se desentendendo. Tá, mas o grupo está se desentendendo porque tem um motivo por trás. Se você não entende o motivo, não entende a causa, você não consegue resolver o problema. Então, olha lá, fazer o estudo e avaliação do comportamento organizacional também visa trazer maior entendimento sobre as lacunas empresariais, no sentido de comportamental e cultural, para o desenvolvimento contínuo e assertivo de soluções, a fim de atrair e reter talentos, evitar o turnover,
promover engajamento, produtividade e harmonia entre todos os stakeholders, todas as pessoas que participam do processo da organização. Então, gente, não adianta só a empresa, ali está falando, ó, atrair e reter talentos, reduzir, ó, evitar o turnover. O que é o turnover? É a rotatividade de funcionários. Então, tem empresas aí que ainda não entenderam isso, trabalham ainda lá nos moldes antigos, lá o cara não abriu a cabeça para esse tipo de coisa, não enxerga as causas dos problemas entre os funcionários, aí fica aquele clima de trabalho péssimo. Clima de trabalho péssimo. Então, a empresa ela não consegue reter talentos. Às vezes, e tem muita empresa que às vezes nem atrai. Né, gente? Porque isso, gente, essas políticas todas que eu estou falando desde o início aqui, de uma empresa se preocupar com o salário emocional, ter uma política de planos e cargos de salário, uma política de remuneração estratégica, uma política de avaliação de desempenho, uma política de treinamento e desenvolvimento. A empresa que se preocupa com os benefícios do seu funcionário, com o bem-estar do seu funcionário, isso atrai pessoas. Eu estou falando, essa empresa que eu fui lá, foi uma pena que essa gráfica fechou. Que eu já estava, quando a menina foi me mostrando tudo, eu estava quase falando para ela, gente, tem jeito de vocês repensarem e continuar, que eu queria trabalhar aqui. Quando você vê uma empresa bacana dessa, todo mundo se interessa em mandar currículo para lá. Agora, você fica sabendo que a empresa tem um clima de velório, que não tem condições de você crescer lá dentro. Você já não manda currículo para um negócio desse, você quer distância. Então, não atrai talentos. E aí, tem outras empresas que até conseguem atrair talentos, mas não conseguem reter. Aí vira aquele turnover. Turnover é a rotatividade. É um entre e sai de funcionário. A empresa contrata 15 pessoas daqui, daqui a pouco está saindo 12 de cá. Contrata mais 20 de cá, quando está saindo 18 de cá. Porque não para a gente lá, ué. O camarada entra, daqui 3, 4 meses está saindo. O camarada entra, fica lá o tempo que ele suporta aquela pressão. Fica lá 6 meses, 8 meses, 1 ano, daqui a pouco está pedindo demissão da empresa. Porque não suporta. Isso não é saudável, essa rotatividade, se entra e sai. A empresa tem gasto com contratação, tem gasto com treinamento de funcionário. A contratação em si gera gasto. Aí, quando o funcionário está começando a entender o trabalho dele, ele pede demissão. Aí você tem que contratar um novo, começar do zero. Enquanto isso, é o cliente que está sofrendo. Porque está sendo mal atendido, está vendo essa rotatividade, não para funcionário. Quando o cliente está se acostumando com a pessoa que está atendendo ele, aquela pessoa sai da empresa, aí vem um que o cliente nunca viu, e cliente nenhum gosta disso. Sabe, eu vejo no mercado, eu tanto de cliente reclamar, e reclamam que a empresa lá tem um entre-sai de funcionários, isso não é bom, não é bem visto, não é bom para o cliente e péssimo para a organização. O principal prejudicado é a própria empresa, ela vai perder cliente. A imagem dela no mercado vai ficar desgastada. Né? Então, ó, quando você elimina isso, você promove o engajamento das pessoas, a produtividade aumenta, a harmonia entre os funcionários. Então, gente, a empresa precisa, mas precisa pensar nisso aqui, precisa demais entender isso. Então, gente, olha só, a percepção e a diversidade. Está chegando já onde eu queria aqui, já vou dar um intervalinho, vamos passar para a nossa atividade supervisionada. Olha lá, a compreensão do comportamento organizacional nunca foi tão importante para os executivos. Um rápido exame das enormes mudanças que estão ocorrendo nas organizações confirma esta afirmação. Em suma, hoje há diversos desafios para que os executivos utilizem os conceitos do comportamento organizacional. Vamos abordar alguns dos assuntos mais críticos enfrentados pelos executivos, para os quais o estudo do comportamento organizacional oferece soluções, ou pelo menos algumas ideias, que podem resultar em soluções. Então, pessoal, olha só, o que a gente vai ver hoje? A gente tem diversos assuntos aqui que eu queria tratar e ver com vocês, mas a gente vai focar em alguns principais, que é a globalização, que é a diversidade e que é a diferença de gerações também. Então, hoje,
hoje eu vou parar por aqui, porque eu vou passar para o assunto da atividade supervisionada, que a gente vai ver, na próxima aula, não é que eu vou pular assunto, não, eu vou voltar aqui, eu vou falar da globalização, que é essa evolução das organizações e a globalização, o efeito que isso trouxe nas empresas, por que as empresas passaram por uma reestruturação muito grande a partir dos anos 90. Na aula da semana que vem, vou explicar isso aqui com uma grande riqueza de detalhes, vou mostrar que as empresas passaram por isso aqui, downsizing e reengenharia. Embora vocês já devam ter visto isso em outras disciplinas, tem muitas disciplinas que falam sobre isso, mas eu vou explicar aqui do meu jeito para vocês, são 3 slides. Eu falo dessa evolução das organizações na próxima aula, vou falar do downsizing e da reengenharia. Na próxima aula você vai entender o que é isso, quem ainda não entendeu vai entender, tá? E aí, na próxima aula, aí eu vou falar da diferença das gerações. Eu mandei um vídeo hoje para vocês, que eu achei que fosse dar tempo de eu falar, mas eu quero falar da atividade. E a gente já vai dar 8 horas ali, mas não tem problema não, eu não vou pular a matéria não. Próxima aula, além de eu falar da globalização, eu vou falar da geração XYZ, que é muito interessante, tem um vídeo que eu mandei hoje, assistam o vídeo, aí na próxima aula a gente faz uma reflexão sobre isso, e aí eu vou dar um intervalinho, que aí eu vou falar desse, aqui são 2 coisas, a diferença das gerações e a diferença das personalidades, que é o assunto da nossa atividade supervisionada, que é muito bacana. Então, a atividade supervisionada, gente, eu postei ela lá. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou dar um intervalinho, vou voltar. Vou passar a atividade toda hoje com vocês, hein? Espera aí, quer ver aqui, Só me certificar aqui de que realmente ela está ali postadinha, bonitinha. E tem vários links que vão ajudar vocês a fazerem atividade. Eu vou explicar tudo, tá? Não precisa de você preocupar e já ficar aí, meu Deus, que tanta coisa. Calma. Vou passar isso para cá. Olha lá, nossa turma bonita aqui, Olha a nossa atividade, PS2 está aqui. Atividade bonita. Então, eu coloquei lá o material no Word para vocês. Vou explicar. A gente vai usar também esses slides aqui, Vou dar um intervalinho, na volta vou começar a falar de todos esses slides aqui, mostrando para você como fazer a APS. E a gente tem uns links aqui de vários testes. Tem uns testes de personalidade, que em vez da gente ficar fazendo ele manualmente, a gente faz usando o link aqui do site. Tá? Não é para você fazer esse teste hoje. Você vai ter muito tempo aí, eu quero que você faça com calma para que dê realmente o resultado que eu espero que dê. Eu vou explicar isso tudo para vocês, estou só mostrando que está toda aqui a atividade supervisionada aqui, é para entregar, gente, a dia de 26/11, aqui pelo Classroom, tá? Mas já eu vou dar todas as instruções sobre a atividade supervisionada. Eu vou dar um intervalinho, que eu cheguei também correndo aqui, só comer ali um troço rapidinho ali, então vou abastecer minha água aqui, e vamos fazer o seguinte, 8h05, estou começando oficialmente aqui, não deixe, pessoal, por favor, de assistir essa segunda parte da aula, porque eu vou dar todas as explicações da atividade supervisionada, que depois, se você for querer assistir a gravação, ficou com dúvida, eu não vou estar lá para responder sua dúvida. Então, 8h05 em ponto, estou voltando aí para a gente, para tratar da atividade supervisionada. Já estou de volta aí. Pessoal, então vamos dar sequência aqui, então, à nossa segunda parte da aula, né? Espero que vocês tenham gostado daquela primeira parte, que eu acho interessante aquele início, né? Mas agora a gente vai começar a ver a nossa atividade supervisionada. Realmente você vai entender aí a diferença das personalidades das pessoas, nós vamos entender essa diversidade
que a gente estava falando lá e o porquê que é tão difícil você lidar com pessoas dentro de organizações. Então, pessoal, o nosso teste, ele fala sobre o autoconhecimento, tá? Eu vou explicar aqui no PowerPoint primeiro, então, como que a gente vai fazer isso. Depois, no final, eu mostro aqui a atividade aqui no Word, tá? O que você realmente vai fazer para me enviar, tá? E também, gente, ao longo das próximas aulas, à medida que você for desenvolvendo a atividade, a dúvida que você tiver, pode me falando nas aulas, que a gente sempre para também para ajudar, né? Isso aqui é uma atividade supervisionada, né? E como eu tinha mostrado para vocês, os testes que eu tinha mandado, que eu tinha colocado, os links aqui lá na atividade, lá no Classroom, eu acabei de mandar elas aqui, os testes aqui também, Você pode fazer no próprio smartphone. 3 testes você pode fazer pelo smartphone. Só os primeiros que a gente vai ter que fazer na mão, porque eu tenho um teste aqui das múltiplas inteligências de Gardner. Você encontra ele na internet para fazer, mas ele não dá um resultado bacana, preciso, não. Então, eu prefiro que você faça ele realmente, que a gente faça ele na mão. Vamos passar, então, para a nossa atividade, para a gente poder entender como é que isso, então, funciona. Olha lá. Vamos começar lá do primeiro slide aqui, Diferença das personalidades. Para entendermos as diferenças das personalidades, vamos aproveitar e explicar a nossa PS2, na qual vocês farão um teste de autoconhecimento e entenderão as diferenças de personalidade entre as pessoas, porque vocês vão fazer um teste de autoconhecimento, mas nesse teste você é capaz de entender que existem diversas personalidades por aí afora, diversas dominâncias cerebral, cada pessoa tem a cabeça de um jeito, pensa de uma forma diferente, né? Você acaba entendendo as diferenças que existem. Vamos iniciar esse estudo falando sobre o autoconhecimento. O autoconhecimento, segundo a psicologia, significa o conhecimento de um indivíduo sobre si mesmo. A prática de se conhecer melhor faz com que uma pessoa tenha controle de suas emoções, independente de serem positivas ou não. Tal controle emocional provocado pelo autoconhecimento pode evitar sentimentos de baixa autoestima, inquietude, frustração, ansiedade, instabilidade emocional, atuando como importante exercício de bem-estar e ocasionando resoluções produtivas e conscientes acerca de seus variados problemas. Gente, esse estudo do autoconhecimento, gente, isso é de uma importância tão grande, mas tão grande, mas tão grande. Olha só, para você ter uma noção, gente, isso aqui, há quase 500 anos antes de Cristo, 400, sei lá. Olha quando que viveu Sócrates, 470 a 399 anos antes de Cristo. Ele, um dos maiores, né, filósofos que nós tivemos na nossa história, ele já falava isso, 500 anos antes de Cristo. Conheça-te a ti mesmo. Olha lá, para ele, a condição humana requer que cada pessoa tenha um profundo conhecimento de si própria para poder, então, conhecer os outros e o mundo real que a cerca. Como é que você quer conquistar o mundo, conquistar as coisas todas que você quer, se você nem se conhece, se você nem se conheceu, nem se conquistou internamente? Olha lá, o indivíduo deve buscar o autoconhecimento como ponto de partida para conhecimento do mundo exterior. O conhecimento exterior deve vir depois do conhecimento interior. Gente, ele falava assim, nos textos dele. Se você quer conquistar o mundo exterior, primeiro você precisa conquistar o seu mundo interior. Você precisa entender as suas inteligências predominantes, as suas habilidades predominantes, suas preferências vocacionais predominantes. Olha aqui a quantidade de coisa que a gente vai ver, Olha aqui, nesses testes todos que a gente vai ver, você vai entender a sua inteligência predominante, suas preferências vocacionais predominantes, o cruzamento de uma com a outra, da sua inteligência com as preferências vocacionais, vai te dar aqui, te proporcionar entender as profissões mais adequadas para você. A gente vai ver isso hoje,
Depois, ó, isso aqui a gente vai fazer manualmente. Depois, tudo tem um testezinho, tem um link lá para você fazer, tem um aplicativo lá, ó. Os seus traços de personalidade segundo o MBTI, que você vai ver que existem 16 tipos de personalidades diferentes. Qual é a sua? Qual a sua dominância cerebral? Você vai entender isso aqui tudo hoje, eu vou explicar. Suas características segundo o teste DISC. Depois eu vou falar de alguns outros tipos de inteligência que você tem que refletir ainda sobre você, para você entender o que você tem de ponto positivo para você potencializar as oportunidades que você tem no mundo. O que você tem de pontos de melhoria ou pontos fracos, né, que você precisa trabalhar, que você precisa melhorar, que você precisa, de repente, tentar corrigir ou tentar amenizar. Tem muita coisa, muitos pontos negativos que a gente... Negativos não, pontos fracos, pontos de melhoria que a gente nasce com certas deficiências. Eu tenho as minhas deficiências. Eu vou mostrar para vocês o resultado do meu teste DISC, lá mostra isso. Tem certos pontos, gente, que eu não vou conseguir eliminar. Ponto negativo que eu não vou conseguir eliminar, não. Mas ao longo da minha vida, eu vim trabalhando, eu consegui trabalhar aquilo e amenizar aquele ponto, de forma que aquilo não interfere tanto negativamente na minha vida profissional. Vou mostrar os meus exemplos para vocês, que é bom que serve para você refletir também como você deve buscar a melhoria, né, de você. E lá no final, ó, a gente monta a nossa análise SWOT pessoal. Jesus, que bacana. Que exercício fantástico, professor. Sim, é um exercício realmente muito bacana, muito interessante. Para eu poder passar isso com vocês, eu vou até pegar um papel aqui, uma caneta, porque esses primeiros testes, a gente não vai ter aplicativo para ajudar, não. A gente vai ter que ir fazendo na mão. Então, eu vou ensinar vocês uma forma mais prática para você resolver as questões. Então, pessoal, deixa eu só me certificar aqui de que está gravando tudo bonitinho, está tudo certinho, tá? Vamos lá, então. Olha que bacana aqui. Nosso primeiro teste, chamado As Múltiplas Inteligências de Gardner. Esse camarada que criou esse teste, ó, Howard Gardner, desenvolveu uma teoria das múltiplas inteligências para facilitar o trabalho de orientação e seleção profissional. Sua teoria pressupõe que as pessoas possam ter 7 diferentes tipos de inteligência, cada uma determinando certas habilidades específicas. Na verdade, hoje, esse estudo ele já até deu uma desenvolvidinha melhor, e tem profissionais aí que falam em mais 2 outras inteligências. Mas aqui no teste a gente vai pegar essas 7 aí, porque é as que dão direitinho para a gente poder analisar juntamente com o próximo que a gente vai fazer para identificar as nossas profissões. Então, pessoal, olha só. O que Gardner nos propôs nos seus estudos lá? Ele falou que a gente nasce, tá? Com algumas inteligências predominantes. Todos nós, todos seres humanos, pelo menos, no mínimo, uma inteligência dessas aqui, mais predominantemente, você tem. Impossível você não ter nenhuma dessas inteligências, ou pelo menos uma. Tem pessoas que têm mais de uma delas, né? Normalmente, você consegue identificar umas 3 dessas inteligências que você tem bem desenvolvida em você, ou 3 ou 2, no mínimo, né? Mas, no mínimo, uma você tem. Não aceito ninguém falar, professor, eu analisei, eu não tenho nenhuma dessas inteligências. Nunca vi isso, não. Né? Vamos entender. Aí o seu negócio aqui é entender qual é a mais predominante em você. Você vai ficar em dúvida. No final, você vai ficar em muita dúvida entre 2 aí, ou até 3. Mas aí você tem que raciocinar, tem que, né, entender direitinho qual é a mais predominante em você. Então, eu vou explicar e vou te mostrar uma forma de você fazer esse exercício de uma forma mais prática, mais rápida.
Então, olha só, o que são essas inteligências? Algumas delas, você vai ver que fica fácil você identificar, porque algumas delas, elas são meio contrárias à outra. Por exemplo, as duas primeiras, pode ser que alguém tenha as duas bem desenvolvidas. Mas, normalmente, gente, lembre lá de quando você estava na escola, quando você era criança, você deve lembrar que você tinha uns colegas na sala de aula, quando você era criança, estava começando a aprender matemática, começando a aprender a escrever, começando a aprender a ler. Sempre tinha umas crianças que elas tinham mais habilidade para escrever e para ler. Elas aprendiam mais o português. Enquanto tinha umas crianças que elas tinham mais facilidade para matemática. Eu me lembro muito bem. Eu tinha um colega na minha sala de aula lá quando eu era criança. Gente, enquanto a professora estava ensinando 2 mais 2 é 4, ensinando a somar e multiplicar, tinha 6 anos de idade, 5 anos, será quando? Primeiro ano do ensino fundamental, a professora ensinando a soma e a multiplicação, né? 3 vezes 3 é 9, tinha aquelas tabuadas na minha época, lá, não sei nem se isso exige hoje, mas o menino já sabia fazer raiz quadrada, já sabia fazer um monte de cálculo, que um dia lá ele chegou na sala, a professora descobriu que ele já sabia fazer raiz quadrada. Todo mundo ficou até assustado, nem sabia o que era raiz quadrada. O menino, nós estávamos aprendendo a multiplicar e já sabia fazer raiz quadrada. Então, tem umas pessoas que elas têm uma vocação maior para números, enquanto outras têm uma vocação maior para letras. Aí eu me lembro que tinha umas colegas minhas lá, Jesus amado, na hora de fazer as redações, gente, a menina de 6, 7 anos de idade mal tinha aprendido a escrever direito. 7 anos de idade, aí a tia, né? A gente falava a tia lá, passava a redação para a gente fazer, aquelas primeiras redações que a gente fazia na vida. A menina já fazia, uma colega minha, ela já fazia redações belíssimas, que a professora chorava a hora que lia. De emoção, a redação de uma criança de 7, 8 anos de idade, fazer uma redação daquela. Mal tinha aprendido a escrever. Já estava fazendo redações, poesias. Então, a gente sempre percebe mesmo, umas pessoas têm uma inteligência maior para letras e outras têm uma inteligência maior para números. Embora eu disse que algumas pessoas podem ter as duas. Mas, normalmente, ou a pessoa tem um talento maior para letras ou ela tem um talento maior para números, tá? Então, elas são meio que opostas, fica mais fácil para você identificar. Agora, essa terceira aqui, por exemplo, a musical, eu nasci com um talento para música, assim, eu nasci numa família de músicos, meu pai era músico, meus tios eram músicos, lá em casa, assim, meus parentes, toda uma quantidade da minha família, quantidade de música que tinha. Então, eu já nasci no meio musical, já 4, 5 anos de idade, eu já comecei a aprender a tocar instrumentos. Com 9 anos de idade, eu já tocava no conjunto de seresta do meu pai. Então, tenho uma habilidade musical tremenda, que é a habilidade para lidar com sons, harmonias, melodias. Agora, olha que coisa interessante. Eu tenho essa inteligência aqui muito bem desenvolvida em mim, e as duas próximas aqui, a minha inteligência é 0. Nessas duas inteligências. Essa aqui, a quarta, é a inteligência espacial. O que é espacial? Não é inteligência para ir para o espaço, não. É capacidade de lidar com noções de espaço e direção. Gente, vocês não têm noção de como é que é meu cérebro. Eu já moro nessa minha casa aqui há 3 ou 4 anos. Toda hora eu faço confusão para que lado que está a rua. Eu não sei. Aqui agora, eu aponto a rua para lá, quando na verdade meu filho fala, não, pai, mas a rua está para lá. Eu falo, não, é mesmo, eu faço confusão. Sabe, eu sou igualzinha, professor. Eu sou desse jeito. Sabe, Beatriz, sabe o que quando eu morava lá trabalhava em Copacabana, eu trabalhava lá na zona sul do Rio, o que acontecia direto comigo no início? Eu ia pegar o metrô ali no centro do Rio, né? Então eu entrava no metrô, eu descia aquelas escadas assim, eu chegava lá, minha cabeça se confundia toda. Então, olha só, eu tinha que pegar o metrô para a Zona Norte, eu confundia, eu pegava o metrô para a Zona Sul. Se eu não pedisse informação, eu entrava no metrô no sentido... Gente, são sentidos contrários, velho. Zona Norte e Zona Sul são opostos.
O meu cérebro se confundia, eu pegava o metrô. Quando eu via, eu estava indo no sentido errado. Eu tinha que parar, pegar o outro e voltar. Então, eu passei a toda vez, mesmo olhando as placas lá, eu sempre pergunto, o metrô que vai para a Central é esse aqui, para cá? O cara fala, então beleza, estou pegando certo. Senão eu pego o metrô errado. É impressionante. Sabe? Então, gente, quem tem muita habilidade, muita inteligência espacial, normalmente são essas pessoas que vão para a área de engenharia, arquitetura, arquitetos, normalmente, eles têm muita essa questão da espaço, direção, vão criar um protótipo, uma maquete de um prédio, criam aquelas maquetes com um rigor ali, mais idêntico à proporção dos negócios, né? Porque o cara tem uma noção muito grande de espaço. Eu não tenho essa habilidade. E essa aqui também, não tem também, que é corporal sinestésica. O que é isso? É uma facilidade de lidar com o próprio corpo e manifestar-se através dos movimentos. Quem tem muita habilidade corporal sinestésica, normalmente, são essas pessoas que vão para a área de esportes, de teatro. Então, eu tenho muita habilidade com música. Pegar um instrumento e tocar. Mas não me chama para dançar, não, porque eu sou uma tragédia para dançar, para lidar com o corpo, para dançar, para mexer, para me expressar utilizando o corpo, fazer uma encenação teatral, não é comigo. Eu tenho uma inteligência muito grande para música, para sentar e tocar um piano, para sentar e tocar um violão, uma guitarra, fazer uma produção musical aqui no computador, eu faço, muito bem feito. Mas esporte nunca fui bom, dança, não gosto, não sei dançar, não gosto, sabe? Atuar também não tem talento nenhum para isso, enquanto outras pessoas têm. Tem pessoas que não têm talento nenhum para música, mas são excelentes nos esportes, são excelentes no teatro, são excelentes para lidar com o próprio corpo, né? Então, você já ir pensando aí quais os tipos de inteligência você tem. E as duas últimas, elas também são opostas. Umas pessoas têm muita inteligência interpessoal, que é a facilidade para lidar com os outros, compreender os outros, se comunicar, que eu tenho bastante, né? Tanto é que eu sou professor, né? Eu sou palestrante, dou treinamentos nas empresas. Eu tenho uma facilidade muito grande para lidar com os outros, entender os sentimentos dos outros. Então, por isso que eu venho para essa área de RH, para essa área de marketing. Por isso que a gente acaba seguindo esses caminhos, né? E outras pessoas têm uma inteligência mais intrapessoal, que é a facilidade para lidar com os próprios sentimentos, os seus pensamentos, e trabalhar sozinho. Então, quem tem essa habilidade interpessoal, normalmente ele trabalha muito bem em equipe. Nas empresas aí, o cara forma a equipe lá, ele tem muita capacidade de liderança, ele sabe trabalhar em equipe, ele sabe motivar seus colegas de trabalho. Enquanto quem tem essa habilidade intrapessoal, normalmente, você pode observar esses programadores de computador, pessoas que mexem com pesquisa, pessoas que trabalham mais sozinhas. O cara tem muita habilidade. Ele se concentra lá no computador dele, no programa que ele está desenvolvendo, trabalha muito bem sozinho. Ele pega lá um exemplo, é um programa lá para desenvolver, de computador lá, desenvolve um programa de uma forma que ninguém consegue fazer igual ele faz. Mas se for para ele trabalhar em equipe com os outros, ele não trabalha bem. Ele tem facilidade para trabalhar sozinho, para lidar consigo mesmo, com seus próprios sentimentos. Não compreendem bem os outros. Isso é comum a gente ver por aí. Então, pessoal, olha só. Como é que você vai fazer para identificar a sua inteligência predominante? É muito fácil. Em primeiro lugar, eu vou dar um exemplo para você aqui. Lista no papel, eu vou fazer um exemplo aqui para te mostrar. De 1 a 7. 1, 2, 3, 4. Vou mostrar para você. 4, 5, 6... 7. Olha só. O que eu fiz aqui, É a maneira mais prática de você fazer isso. Não sei se vai dar para você ver. Eu coloquei no papel. De 1 a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, eu já vou eliminar aquelas que eu falei ali para vocês que eu não tenho, de jeito nenhum. Então, olha lá, que eu já estou eliminando
várias. Em vez de eu ter que optar entre 7, eu vou ter que optar entre menos quantidade, né? Das duas primeiras, que eu falei que elas são meio opostas, eu não tenho muita habilidade lógico-matemática, embora eu já tenha sido professor de matemática financeira, mas é porque eu estudei muita matemática financeira, porque eu não tinha. Eu me formei em administração de empresa, gente, e eu me sentia uma vergonha que eu não aprendi nada de finanças. Eu não aceitava, eu falava, gente, como é que eu vou ser administrador se eu não aprendi nada, que esse negócio de finanças não entrou na minha cabeça? Matemática financeira, eu passei ali empurrando com a barriga, eu fui reprovado. Na primeira vez que eu fiz matemática financeira, eu fui reprovado, tive que fazer matemática financeira de novo, porque aquele troço não entrou na minha cabeça. Aí eu sou chato, eu falei, eu tenho que aprender. E quando eu me formei, eu falei, eu vou fazer um MBA em finanças, porque eu tenho que aprender esse troço da matemática, das finanças. Como é que eu vou ser administrador? Então, gente, eu fiz 2 MBAs em finanças. Então, aí vai indo você, de tanto insistir com o seu cérebro sobre aquele assunto, eu acabei aprendendo a matemática financeira. E depois até cheguei a dar aula de matemática financeira. Mas eu não nasci com essa inteligência. Na escola, eu tinha muito mais habilidade para escrever redações, para mexer com... E hoje até eu sou... Né, eu faço redações hoje maravilhosas, eu escrevo muito bem. Tenho uma habilidade para escrever tremenda. Então, entre essas duas, ó, eu já vou eliminar a lógica matemática. Ó, já risquei ela aqui do meu papelzinho. Vou para as outras, ó. Eu falei aqui também que essas duas, ó, eu também, a minha inteligência é 0. A espacial e corporal sinestésica. Então, também já vou riscar. E entre essas duas últimas, que elas também são meio opostas, eu vou ficar com a interpessoal, que eu tenho muito mais facilidade para me comunicar, para lidar com os outros, do que de eu trabalhar sozinho. Então, também vou riscar 7. Então, ó, agora facilitou. Sobrou para mim a 2, a 3 e a 6. Olha aqui para você ver, ó. Aí vai ficar mais fácil, ó. Eu risquei a 1, a 4, a 5 e a 7. Sobrou lá no meu papel a 2, a 3 e a 6. Aí, agora, eu tenho que optar entre essas 3. Essas 3 eu tenho. Eu tenho habilidade verbal linguística, eu tenho habilidade musical, eu tenho habilidade interpessoal. Agora, eu tenho que fazer um raciocínio, aí eu tenho que fazer um exame de consciência, eu tenho que... Esses exercícios, eles não podem ser feitos de forma corrida. Você não pode sair fazendo de qualquer jeito, porque senão, no final, você vai achar um resultado lá no final das contas, vai falar assim, gente, esse troço não deu nada certo comigo. Mas também você veio fazendo o negócio tudo correndo de qualquer jeito. Então, hoje eu vou explicar tudo para vocês. Peço que você faça isso depois com calma, faça uma reflexão, até você enxergar e conseguir identificar qual é a predominante. Então, eu tenho a verbal, eu tenho a musical, eu tenho a interpessoal, mas qual é a predominante? Então, dessas 3 aqui, ó, eu ainda vou eliminar essa verbal linguística, que eu acho que eu tenho mais a musical e a interpessoal. Então, também vou eliminar essa segunda. Ó. Então, me sobrou 2. Sobrou a 3 e a 6. Sobrou a musical, sobrou a interpessoal. Aí, gente, como eu já fiz isso várias vezes aqui, né, esse teste, depois de muito refletir, eu cheguei à conclusão que eu tenho musical um pouco mais do que a interpessoal. Essas aqui são as 2 que eu mais tenho. Eu vou deixar, por enquanto, as 2 marcadinhas aqui, para a gente ver o resultado lá depois. Aí vou passar para o próximo teste, as preferências vocacionais. Olha lá, vamos ler aqui o texto do Chiavenato, para a gente poder entender. As preferências vocacionais estão relacionadas com aquilo que cada pessoa gosta de fazer ou tem bastante interesse nos assuntos a elas relacionadas. De acordo com a figura do próximo slide, cada preferência é diametralmente oposta à outra. O que é isso, professor? Não entendi. Calma, eu vou te mostrar a figura já, você vai entender. Existem 6 tipos de preferências e elas são diametralmente opostas umas às outras. Você vai ver já.
Assim, geralmente, o espírito realístico é oposto ao espírito social. O espírito convencional é oposto ao espírito artístico. O espírito empreendedor é oposto ao investigador. Vamos entender. Em geral, as pessoas são dotadas de mais de uma preferência, igual as inteligências. Às vezes você tem 2 preferências vocacionais mais predominantes em você. Há casos em que a pessoa é realística, convencional e empreendedora. Vamos entender logo mostrando a figura. Ó. Olha aqui, ó. Quem desenvolveu isso é um psicólogo famosíssimo chamado John Holland. Segundo ele, há 6 preferências vocacionais básicas. E como falou o texto, elas são diametralmente opostas. É isso aqui, olha lá. Ó. O realístico, ele é oposto ao social. Se você não pode me dizer que você é ao mesmo tempo realístico, ao mesmo tempo social. Eles são opostos, tá? Olha lá, o convencional é oposto ao artístico. A gente vai ver já já. Convencional é aquele cara que gosta de normas, de regras. Sabe? Tudo para ele tem que ter uma norma, tem uma regra. Já o artístico é aquele cara que pensa fora da caixa, igual eu, que sou músico, que sou professor de marketing. Por isso que eu fui mais... Embora eu tenha feito 2 MBAs em finanças, eu acabei seguindo minha vida para a área de marketing, de RH, que eu mexo melhor com as emoções, né? Com as pessoas, com o marketing, com pensar fora da caixa. Então, eu não gosto de convenções, de regras, de normas. Então, você vê que elas são realmente opostas. Não tem jeito de você me falar assim, não, eu sou ao mesmo tempo convencional e ao mesmo tempo artístico. Não tem jeito. E, da mesma forma, o empreendedor é oposto ao investigador. Então, você pode até, como o autor falou, você pode até ser, por exemplo, ao mesmo tempo realístico e convencional. Tudo bem, porque elas não são opostas. Ó. Você pode ser convencional e empreendedor. Tudo bem. Você pode ser investigador e artístico. Elas não são opostas. Agora, você não pode ser investigador e empreendedor ao mesmo tempo. Convencional e artístico ao mesmo tempo. Como você vai identificar a sua preferência vocacional predominante? Ó, vamos pegar cada um dos joguinhos, ó, que são opostos. Ó. A gente vai fazer também por eliminação. Eu vou fazer o meu aqui, eu vou fazer de uma forma mais rápida, tá? Depois você vai fazer em casa com calma. Isso aqui não pode ser tomada a decisão rápida de qualquer jeito numa primeira análise, não. É bom que você analise isso com calma. Você consegue identificar facilmente entre um joguinho aqui e outro, entre uma preferência e outra, você consegue identificar qual está mais em você. Mas no final você vai ficar em dúvida entre 3. Porque olha só, vou ir fazendo o meu e vou anotando no papel, vou mostrando para você como você deve fazer. Primeiro eu vou identificar entre realístico e social, qual dessas preferências batem mais com a minha personalidade. Ó, o realístico é a pessoa que prefere lidar com coisas concretas. Não gostam de lidar com abstrações ou com pessoas. Então, para eu economizar tempo, pessoal, eu não vou ler tudo aqui não, porque eu até já fiz esse teste a minha vida inteira, eu sei o resultado. Então, ó, eu já vi, por aqui eu já comecei a ver que não bate comigo, ó. Não gostam de lidar com abstrações ou com pessoas? Não, eu não falei que eu sou o cara interpessoal, que eu gosto de lidar com pessoas. Sou professor de RH, eu lido muito com pessoas. Olha lá o social, como é muito mais lá. A pessoa dotada de interesses sociais está orientada para outras pessoas, para o convívio social, é extrovertida, popular, relacionada com o bem-estar das outras pessoas, ó, gosta de desenvolver, ensinar, ajudar, orientar. Então, eu nem vou, para economizar tempo, eu não vou continuar lendo tudo, eu já vou marcar no papel, ó, já vou escrever aqui, ó, social. Isso aqui deu certo comigo. Vamos ver os outros 2, que também são opostos, ó. Convencional é o oposto do artístico. Vamos ver aqui. Eu já sei que eu sou artístico, né, que eu sou músico. Mas só para você ver que ó, a pessoa convencional prefere trabalhos ordenados e definidos, baseado em regras e regulamentos. Então, gente, eu já vou até parar de ler para economizar tempo, que já, né, a gente tem muita coisa ainda para ver, já são 8h40. Para economizar tempo, eu vou parar aqui, porque eu não gosto de regras, não gosto de regulamentos.
Vamos para o outro para ver, ó como bate comigo. Ó. A pessoa artística prefere a autoexpressão criativa de suas ideias, convicções e emoções, sim. É sensitiva, emocional, original, independente e não gosta de situações muito estruturadas e rotineiras. Fechou, né? Se continuar a ler, olha lá, já está falando que é ideal para artistas, desenhistas, pintores, então já bate comigo. Em geral, a música, pintura, então já bateu comigo. Então, entre esses dois aqui, eu vou ficar com o artístico. Artístico. E os últimos dois que são opostos. Empreendedor ou investigador? Vamos ver ali, ó. Primeiro, a pessoa empreendedora gosta de ação, conquista e risco. Gosta de trabalhar em direção a objetivos e metas. Sim. Tem facilidade em comunicação. Prefere vender ideias. Liderar pessoas. Sim. Fechou. Já sou eu inscrito. Vamos ver o outro lá, ó. Pessoa investigadora tem espírito cientista. Prefere problemas abstratos que exijam solução e investigação. Não. Não é muito orientada para lidar com pessoas. Então, não bate. Então, entre essas duas aqui, eu também fico com empreendedor. Então, pessoal, ó, já facilitou minha vida. Eu já eliminei 3 preferências e defini 3, ó, social, artístico e empreendedor. 3 preferências que estão batendo comigo. Então, aí, gente, você precisa fazer uma reflexão melhor, não saia definindo logo sem pensar direito. Aí você, definindo as suas 3, aí você tem que fazer uma reflexão para ver assim, ó, qual é a predominante. Você vai ficar em dúvida. O problema é esse. Você chega num ponto ali que aí você acaba eliminando mais uma. Pensa assim, ó, das 3 ali, se eu tiver que eliminar uma, qual que eu elimino? Torna a ler tudo de novo e fala, qual eu vou eliminar? Aí você elimina mais uma. Aí das 2 que sobrou, qual é a mais predominante? Vai gerar dúvida? Sim. Mas depois de você refletir, você acaba definindo que tem uma preferência que é a mais predominante em você. Definiu, eu, por exemplo, aqui, ó, eu fico, dessas 3 aí, gente, eu fico muito na dúvida entre o artístico e o empreendedor. Para mim, são os que eu fico mais na dúvida. Aí, pessoal, ó, mas aí quando eu consigo definir, aí eu consigo chegar, ó, agora eu vou interligar, eu vou pegar qual é a minha inteligência predominante e interligar com a minha preferência vocacional, eu vou conseguir entender melhor o tipo de profissão que está mais adequado com o meu perfil de personalidade, de preferência, de inteligência. Olha lá, chegou a hora de juntar todos os blocos para a construção do seu perfil pessoal. Estes exercícios não são como um horóscopo, eles têm um fundamento científico. Isso aqui, né, gente? Não é como esses negócios de numerologista, não. Isso aqui foi criado por psicólogos, psiquiatras, através de teses de mestrados e doutorados, estudado ao longo de anos, isso não foi inventado hoje, anos e anos que isso vem sendo pesquisado e aprimorado. Porém, como a gente está lidando com pessoas, né? Ah lá, nós não então estamos lidando com medidas físicas e exatas. Não é como a matemática, que 2 mais 2 é 4. Quando a gente está lidando com essas coisas mais abstratas, o perfil artístico ou o perfil social, né? Ah lá, são coisas muito intangíveis. Então, portanto, há uma margem de erro e as possibilidades de distorção. Por isso que você tem que fazer muito bem pensado. Por isso que eu falo sempre, gente, ó, não saia hoje aqui correndo, fazendo o teste de qualquer jeito, já arrumando o resultado só para cumprir logo a atividade. Não. Faça, você tem um mês inteiro para pensar nessa atividade, fazer isso com calma. Porque se você fizer com bastante reflexão, aí a probabilidade de você fazer certo é maior, aí a probabilidade do resultado ser assertivo cresce bastante, né? E ainda assim, o que o próprio Chiavenato fala? Um diagnóstico mais seguro deve ser feito com um especialista em orientação profissional, através de técnicas mais apuradas. Então, se um dia, por exemplo,
você tiver uma oportunidade de ir num psicólogo conversar com uma pessoa dessa área de carreira, de profissão, que é psicólogo também, porque eu não sou psicólogo, sou administrador de empresa. Eu estudei bastante esse assunto aqui, então eu tenho uma certa condição de passar isso para você. Mas, se por um acaso um dia você estiver na dúvida, não entendeu bem ainda qual é o seu melhor perfil, né? Está com dúvida, fez o teste, achou que não deu tão certo como você achava que fosse dar. Se um dia tiver a oportunidade de conversar com um psicólogo, tenta fazer esse teste com um psicólogo também, que ele vai te ajudar a refletir melhor e entender melhor exatamente qual é o seu perfil. E aí, pessoal, ó, a gente faz os cruzamentos, ó. Como é que eu faço o cruzamento, então? Eu vou pegar lá, ó, o meu. Se eu definir a minha inteligência predominante como a inteligência musical, eu vou procurar ela ali, olha lá, ó. Cadê a musical? Tá aqui. Aqui, ó, aqui em cima tá a inteligência. Do lado tá as preferências vocacionais. Então, se eu definir que a minha inteligência é musical e a minha preferência é artístico, olha lá, eu faço cruzamento, olha o que vai dar, ó. Instrumentista, solista, vocalista, cantor, roqueiro, só não dá o dançarino. Dançarino que eu não falei que eu não tenho habilidade para dançar e não gosto de dançar. Mas o resto aqui tudo bate comigo. Se eu tivesse escolhido, por exemplo, olha que coisa interessante, ó, vamos supor que eu escolhi a interpessoal, inteligência interpessoal, que eu tenho muito também. Se eu tivesse escolhido empreendedor, que eu também tenho muito aquela preferência, olha lá o que dá de cara, administrador. Tá vendo? É a minha profissão hoje. Sou formado em administração. Por isso que, de repente, meu cérebro, no momento de escolher, optou por administração de empresa, não foi à toa. Né? Diretor de empresa, diretor de cinema, de teatro, mas administrador é a primeira opção. Ó. Né? Então, pessoal, olha só, para você fazer esse teste, o que eu aconselho? Não faça agora correndo, não, faça com calma, para você tentar identificar realmente o que é mais predominante para você conseguir um resultado que realmente vai bater mais com a sua personalidade psicográfica, tá? Depois eu mostro isso lá no trabalho, como deve ser feito. Vamos avançar? Nosso tempo vai acabando já, de repente a gente vai extrapolar um pouquinho, mas eu vou tentar zerar o assunto com vocês. Se faltar muita coisa, a gente deixa para terminar na próxima aula, não tem problema não, que eu até também prefiro passar com calma para vocês. Mas os próximos testes agora, a gente vai andar mais rápido, porque tem os aplicativos para nos ajudar, tem o site para nos ajudar. Então, ó, aqui está falando do teste de personalidade chamado MBTI, muito usado hoje. É muito, muito usado. Para você ter uma noção, ó, eu fiz o teste MBTI quando eu fui chamado para a faculdade para dar aula. No meu crachá, tem o resultado do meu teste perfil, olha lá, ENFP. Vamos ver o que significa isso. Olha lá, os traços de personalidade MBTI, olha lá, além do tipo de inteligência e das preferências vocacionais, outro aspecto importante para a escolha da carreira é o autoconhecimento dos traços de personalidade predominantes. A personalidade refere-se ao padrão típico de comportamento de uma pessoa frente ao ambiente que a rodeia. Cada pessoa apresenta certos traços de personalidade que a identificam e a personalizam. Vamos entender como é que isso funciona. Olha lá. Existem vários estudos destinados a definir os traços de personalidade das pessoas. Usaremos aqui um resumo da teoria de Carl Gustav Jung, que foi ampliada por Catherine Cook Briggs e por sua filha Isabel Briggs Myers, que essas duas aqui, ó, elas acabaram de desenvolver essa teoria do Jung, e elas acabaram colocando o nome delas nesse estudo aqui. Ó. O estudo chama MBTI, é por causa dos sobrenomes das duas, ó. Catherine Cook Briggs e sua filha Isabel Briggs Myers, que passou a ser chamado
os sobrenomes delas, ó, Myers-Briggs Type Indicator, que é o indicador, né, que elas desenvolveram. A chave contida no MBTI é identificar e descrever o tipo de personalidade a partir de elementos tais como. Então, aqui você define entre 4 coisas. Primeiro lugar, qual é o seu mundo favorito? Existem pessoas que são mais extrovertidas e pessoas que são mais introvertidas. Vou explicar isso já. Espera aí que você vai entender. Existem pessoas, ó, como que você processa a informação? Tem pessoas que processam a informação através da sua sensação, outras através da sua intuição. Nós vamos ver isso já. Como que você toma suas decisões? Tem pessoas que tomam suas decisões com base no pensamento, outras com base no sentimento. Tem pessoas que... Como é que é a sua estrutura com relação às informações? Você processa a informação com base no julgamento ou com base na percepção? Nós vamos ver e entender isso melhor, mas aqui dá para você ver, ó, que você, ao final, quando escolher, você escolheu 4 letrinhas, um joguinho composto por 4 letrinhas. Ou você é mais extrovertida, ou é mais introvertido. Se for mais extrovertida, a letra E. Se você processa informação com base na sensação, então você letra S. Se for com base na intuição, letra N. Se você toma suas decisões com base no pensamento, letra T, que vem do inglês de thinking. Com base no sentimento, é o F, porque vem do inglês é feeling. E assim vai. E você, então, acaba escolhendo 4 letras. E isso aqui, então, dá 16 combinações possíveis. Se a gente fosse fazer isso manualmente, pessoal, a gente ia fazer como no outro lado. Você tem aqui, ó, de um lado extroversão, de outro lado introversão. Você ia, mas eu não quero que você faça dessa forma, não. Eu quero que você use o aplicativo. Vou mostrar já o aplicativo e o site para você. Você ia optar entre a extroversão e a introversão, o que está mais dentro da sua personalidade? Entre a sensação e a intuição, o que está mais dentro da sua personalidade? Entre o pensamento e o sentimento, o que está mais dentro da sua personalidade? E entre o julgamento e a percepção, o que está mais dentro da sua personalidade? Mas você vai fazer isso utilizando, você vai identificar quais são as suas 4 letrinhas usando o site ou o aplicativo que eu passei para vocês. Você pode fazer no próprio smartphone. Eu mandei para você aqui, ó, teste gratuito de personalidade, ó, tá vendo? Eu vou mostrar ele aqui para vocês, aqui, ó, usando o que eu disponibilizei lá, aqui, ó. Gente, isso aqui dá um trabalhinho para fazer, são muitas perguntas que tem que responder, por isso que eu falei, vai fazendo isso com calma. Você não pode ir respondendo de qualquer jeito, sem pensar muito bem, porque senão, no final, dá um resultado que você vai ver e falar, mas isso aqui não bateu muito comigo, não. Mas também você foi respondendo sem pensar. Então, olha lá, é fácil fazer, ó. Você acha difícil se apresentar para outras pessoas? Se você acha, então concordo plenamente. Ele vai para outra pergunta. Você fica frequentemente tão absorto em seus pensamentos que ignora ou esquece do seu... Então, você começa a viajar nos seus pensamentos e ignora o que está ao seu redor? Se sim, concorda? Ou você concorda mais ou menos? Então, marca aqui, né? Você tenta responder seus e-mails o mais rapidamente possível e não suporta que é o contrário de mim, né? Eu vou enchendo minha caixa de e-mail lá, eu falo, depois eu respondo isso aqui. Então, você tenta responder rapidamente? Eu não. Então, eu discordo. Discordo completamente. E por aí vai. Você vai respondendo. No finalzinho, ele já te dá a resposta para o seu. No meu caso, como eu já fiz esse teste, o meu tipo de personalidade é esse cara aqui, quer ver? Ó, o ativista, ó. O ENFP, olha lá. Eu sou o ENFP, olha lá, ó, o ativista. Gente, eu leio isso aqui, ó, é a minha cara.
Olha lá, a personalidade ativista é um verdadeiro espírito livre. Eles são, geralmente, os que alegram a festa, estão menos interessados na emoção pura e no prazer do momento que estão para desfrutar. Emocionais, né? Então, se eu ler isso aqui, bate direitinho com o meu tipo de personalidade. Ela é encantadora, independente, eu gosto muito de ser independente, energético, compassivo. Então, eu não vou ficar lendo tudo aqui para a gente ganhar tempo, tá? Mas tem muita coisa falando sobre a minha personalidade, tá? Então, vocês também vão utilizar, podem fazer direto no smartphone, né? O smartphone vai dar o mesmo resultado, vai te dar lá a sua personalidade. Hoje, gente, eu vou parar por aqui. Na próxima aula, eu vou fazer os outros testes com vocês, que eu gosto de fazer isso com calma. Quero ficar correndo aqui, fazer o negócio correndo, explicando correndo para vocês. A gente tem aí, ó, até o dia 26 para você terminar. Então, na próxima aula, eu já começo a aula, já vou começar a aula falando da dominância cerebral. Tem também um aplicativo para fazer o teste. Aí, na próxima aula, eu falo sobre o teste DISC, que também tem um aplicativo. Aí eu falo sobre os outros tipos de inteligência e eu falo para vocês sobre a análise SWOT pessoal. E aí, gente, na próxima aula, eu termino também de explicar como que você vai fazer isso para me mandar. Então, tem todo aqui o critério, ó, é para ser feito individualmente, isso não pode ser feito em grupo, que é um teste seu. Mas olha lá, fique tranquilo, ó, que eu estou dando até o dia 26/11, um dia depois da nossa prova ainda, para você me mandar. Hoje é dia 28. Então, eu posso terminar de explicar com calma na próxima aula, que aí é bom que eu vou dar exemplos para fazer você refletir, para você entender melhor. E aí eu vou explicar como é que você vai colocar aqui para mim. Próxima aula, então, eu termino de explicar isso tudo com calma para vocês. Tá? O Eduardo falou que a minha bateu com a minha personalidade. Então, normalmente bate. Tem alguns alunos que falam que não bateu muito bem, não. Mas, às vezes, também é porque fez correndo também. Por isso que eu falo, tem que fazer com calma, né? E isso, gente, só para me encerrar aqui também, é o seguinte, ó. Quero que você faça ali, né, esse teste das profissões, né? Então, de repente, se deu ali o resultado, uma profissão diferente do que você está fazendo na faculdade, eu não quero que você fique apavorado. Ai, meu Deus do céu, eu estou fazendo a faculdade errada, vou ter que trancar a minha faculdade. Não, não tem nada disso. Eu quero que você reflita melhor. Isso serve realmente para você refletir melhor sobre a sua vida. De repente, gente, em algum momento, você pode perceber que tem alguma outra faculdade que dá mais certo com o seu perfil de personalidade. Pode ser. Pode ser que chegue em algum momento, você realmente descubra que é melhor você mudar de curso, realmente, pode ser. Mas isso não pode ser feito no ímpeto ali de supetão. Amanhã eu vou trancar. Não. Vai analisar isso melhor, né? Procura uma orientação profissional melhor para você refletir. Mas é comum, né, gente? Eu já cansei de ver gente que estava no último ano de medicina, foi lá e trancou a faculdade, descobriu que ele não tem nada a ver com a medicina, foi fazer um outro curso muito diferente. Eu já vi, eu tenho primos, estava no último ano de odontologia, descobriu que não tinha nada a ver com ele, a odontologia, foi lá e trancou. Realmente, agora, isso tem que ser feito depois de muito refletir. E procura uma orientação profissional, procure uma pessoa que possa te orientar melhor, caso você realmente, uma hora, perceba que você não tem muito a ver com a faculdade que você está fazendo e que tem uma outra faculdade melhor para você fazer. Se você realmente um dia perceber isso, então muda, você vai aproveitar algumas matérias, né? Mas é melhor. Aí também depende, né, gente? Se eu tivesse no último ano lá, no último período, eu ia concluir a faculdade, eu não ia trancar e mudar de curso, não. Se é meu filho, né? Meu filho, por exemplo, está fazendo ciência da computação. Se a hora que ele estiver faltando 2 períodos para ele se formar,
Se ele virar para mim e falar, papai, tô achando que eu vou trancar a minha faculdade, que eu não dou muito certo para esse negócio de ciência, eu falo, mas agora que você está na véspera de se formar, você vai trancar. Não, conclui o curso, depois você faça uma outra faculdade, que aí essa faculdade ela vai servir para você. Você já chegou lá na reta final, vai né, atravessou o oceano todo, a hora que está faltando 15 metros para chegar no outro continente, aí você cansou, vai voltar? Eu tenho um amigo que estava no 6º período de engenharia e veio para psicologia, então. Tá? Isso aí é comum acontecer. Né? A coisa mais impressionante. Pessoal, então eu vou encerrar por hoje. Na próxima aula, eu pego dali da dominância cerebral para frente, e aí no final eu tiro todas as dúvidas que tenha ficado sobre essa atividade. Pode ficar tranquilo, a gente vai tirar todas as dúvidas e você vai ter aí o mês inteiro de novembro para fazer isso com bastante calma, para me mandar lá no dia 26. Mas, pessoal, estão gostando aí do assunto? Eu não falei que era interessante? Eu espero que vocês estejam achando realmente interessante. Tá? Estejam percebendo que isso tem um certo fundamento, realmente, você estudar isso para a sua vida pessoal e profissional. Tá bom? Então, na semana que vem, a gente tira suas dúvidas aí. São 9 horas, né, pessoal? Não vou extrapolar o tempo mais, não. Beatriz, muito obrigado, minha querida, pela sua participação. Eduardo, todos vocês aí, né, que participaram. Eduardo, Karine, Luane, Marisa Dora, Tainá, Vanessa, Wesley, muito obrigado pela participação. Tenham uma boa noite a todos vocês aí. Amanhã já é sexta-feira, então um excelente final de semana para todos, tá? Fiquem com Deus, um beijo no coração e semana que vem a gente continua.